E aí, turma, tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam bem. Vamos aqui para a nossa última aula, é a aula de revisão. Então farei passagem pelos capítulos que foi falado, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 e falarei do último capítulo, um capítulo 4, que é sobre vírus, tá certo? Que vai estar na nossa prova. Então falarei dos 4 capítulos e resolveremos questões. Falarei bem rapidamente para a nossa aula, nosso vídeo não ficar tão demorado. Então, sem mais delongas, irei começar. Tranquilo, turma? Então vamos lá. Capítulo 1. Vou passando aqui, ó. Nós falamos sobre o meio ambiente, não foi isso? Falamos sobre o meio ambiente, que o meio ambiente é um local que desenvolve toda a vida na Terra, não é isso? Nele está relacionado a água, solo, vegetação, clima, animais. Falei disso sim. Falei dos recursos que é a água, luz, alimentos, sais, o abrigo. Falei sobre resíduos que são a urina e as fezes dos animais. Aí eu falo aqui, ó, sobre o alimento, sobre o abrigo dos animais, né? Isso. Falo de cadáveres, que os cadáveres eles são importantes, os cadáveres de animais eles são importantes para quem? Para os detritívoros, né? Que são justamente os animais que vivem, que comem, que se alimentam dos cadáveres de outros animais. Então, se um animal morre na natureza, é importante, tá, turma? Falei sobre o habitat. O que é o habitat? O habitat é o local onde um animal é encontrado na natureza. O habitat é o local onde um animal é encontrado na natureza. E o nicho é o que ele vive, tá? É o que ele faz nesse local onde ele é encontrado. É todas as características de vivência desse animal no local onde ele é encontrado. Tranquilo? Olha só, turma, trouxe aqui essa questão, ó, muito importante. Segundo o projeto Tamashi, as tartarugas cabeçudas vivem em alto mar quando filhotes e juvenis. Quando as adultas, elas vivem em área de alimentação situada na profundidade de 25 a 50 metros de profundidade, né? Marca alternativa que indica corretamente o nome do conceito ecológico tratado na afirmação acima. Olha só, não falamos de características do animal, né? Falamos de quê? Do habitat. Ela é encontrada onde? É encontrada nas profundezas. As tartarugas, elas são encontradas nas profundezas do mar, em alto mar. Então aqui nós estamos falando, ó, da alternativa B, do habitat, tranquilo? Deixa eu ver se eu tenho outra questão aqui para nós revisarmos. Deixa eu passar aqui, que essa aqui, olha só, isso aqui é importantíssima, turma. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando o quê? Onde ela é encontrada, estamos falando de habitat, né? Onde ela pode ser encontrada, habitat. E o que faz nesse lugar? Nicho ecológico, tranquilo, turma? Nicho ecológico. Então, alternativa B, ó, habitat e nicho ecológico. Tranquilo? Então, fica claro que habitat é o local onde o animal é encontrado. Nicho ecológico é o que ele faz no habitat. Tranquilo? Agora entramos para o capítulo 2 aqui. Foi 4 minutos, capítulo 1. Agora entramos para o capítulo 2, que fala de energia no ecossistema. Não é isso? Então, vamos lá, sem perder muito tempo. A gente fala da energia, né? Que a fotossíntese ela é muito importante para as plantas, tá? Que toda a energia se inicia em quê? Se inicia na planta, tranquilo? E a fotossíntese também ela é importante para o nosso oxigênio, né? O nosso oxigênio ela é produzido através do fotossíntese. Quanto mais árvores, quanto mais mata estiver no nosso planeta, melhor vai ser o nosso oxigênio, tranquilo? Aí tem todo aqui o esquema, ó. Então, o oxigênio ele só consegue ser produzido durante o dia, por quê? Por causa da luz solar, que faz todo o esquema de fotossíntese, beleza? Aí eu falo da importância da fotossíntese, sem ela não existia vida no nosso planeta, né? Eu falo aqui dos seres vivos e a sua matéria orgânica. Existem os seres vivos
autotrófos e o heterótrofos. O autotrófos são que produzem o seu próprio alimento. O heterótrofos são que tem que ir atrás de seu alimento, né? Como assim, professor? Nós, seres humanos, somos heterótrofos. Nós temos que ir atrás do nosso alimento, nós temos que fazer o nosso alimento, né? O autotrófos, eles já produzem o próprio alimento em si, tranquilo? Então eu vou continuar passando aqui, ó. Olha só, autotrófos e heterótrofos, né? O que eu acabei de falar para os senhores. Autotrófos, ele produz o seu próprio alimento, tá certo? Heterótrofos não, ó. Tipo aqui, o leão, né? O tigre aqui, ele teve que ir atrás do seu alimento. Ele é um heterótrofos, tranquilo? Quando nós temos heterótrofos e autótrofos, nós temos consumidores e decompositores. Como assim? Olha só, o autótrofos, que são o que produz seu próprio alimento, são sempre os vegetais, tá? São sempre as plantas, as árvores, porque ele produz o seu próprio alimento. Tranquilo? Aí entramos numa cadeia alimentar, onde um animal tem que se alimentar do outro, tá certo? Então, quando vai ter esses tipos, essa cadeia alimentar, um animal se alimentando do outro, surgem os consumidores, primários, secundários, terciários, tá certo? E existem os decompositores. Os decompositores são fungos, bactérias que se alimentam de quê? Se alimentam dos animais mortos, tranquilo? Cadeia alimentar é a relação dos animais, né? Tá aqui, ó. Eu tenho um esqueminha aqui embaixo. A planta, ele é o produtor, né? Aí eu tenho uma borboleta. A borboleta, ele tem que ir atrás de alimento. Ela vai atrás de alimento aonde? Na planta. Então, a borboleta, ele é um consumidor primário, tranquilo? Já o sapo, ele tem que se alimentar de quem? Da borboleta. Então, o sapo, ele é um consumidor secundário. E aí, a serpente que se alimenta do sapo é um consumidor terciário. Tranquilo, turma? Isso aqui que nós mostramos agora é uma cadeia alimentar. Ela tem uma única direção. E existe a teia alimentar, que ela tem várias direções, né? Sempre se iniciando no produtor, que é a árvore. Ó. Olha só, aí tem o meu primeiro consumidor, que é o rato. Só que do rato ele se divide em 4 ramificações. Você consegue perceber? Ó? O rato pode ser alimentado pelo coelho, pode ser alimentado pelo lobo-guará, pode ser alimentado pela coruja e pode ser alimentado pela serpente. Então são 4 tipos de consumidor secundário, por isso que se chama teia alimentar e não uma cadeia alimentar. Ela tem várias direções, tranquilo? Beleza? Aí tem os produtores, que é o primeiro nível, tróficos, tem os consumidores primários, secundários e terciários, que acabei de mostrar para vocês, tranquilo? Aqui nós temos as pirâmides ecológicas, tá? As pirâmides ecológicas, ela tem na base sempre os produtores, em seguida os consumidores primários, secundários e terciários, tá certo? Então, a pirâmide, ela pode existir 3 tipos de pirâmide, né? A pirâmide de números, a pirâmide de biomassa e a pirâmide de energia. A pirâmide de números é onde vai ter a quantidade de indivíduos envolvidos nessa cadeia, tá certo? Olha só, uma árvore se alimenta 200 insetos que se alimentam 4 pássaros desses 200 insetos. Isso é uma cadeia de números. Sempre vai me mostrando, é uma pirâmide de números, sempre vai me mostrando números. Uma pirâmide de biomassa, ela sempre vai vir mostrando quantidade de quilo, de peso. Olha só, 1 tonelada de alfafa, né, que é vegetal, tá na base, se alimenta um bezerro de 1 tonelada, tá? E o bezerro é alimentado por um adolescente de 67 quilos. Então você observa que vai tendo aí unidade de massa, tá certo? E já a pirâmide de energia vai ser por tamanho. Olha só o tamanho dessa base. A base é maior, produtor. O consumidor primário vai diminuindo, o secundário vai diminuindo mais ainda e o terciário vai diminuindo. Então, observe que os níveis de energia eles vão diminuindo de acordo com a quantidade de consumidores. Tranquilo? Olha só esse tipo de questão, turma. O gás carbônico e o oxigênio são envolvidos no metabolismo energético das plantas. Acerca desses gases, pode-se dizer que o oxigênio é produzido à noite? Não, né? O oxigênio é produzido através da fotossíntese e a fotossíntese só tem o esquema dela, a produção dela por causa do raio solar. Então concluímos
que o oxigênio ele é produzido apenas durante o dia, não é isso? Então, se ele é produzido apenas durante o dia, nós temos aí a alternativa B. Outra questão muito importante, turma, olha só, as teias alimentares, diferentemente das cadeias tróficas, representam toda a relação alimentar existente de um ecossistema. Diante disso, os organismos em uma teia podem assumir diferentes níveis tróficos. Entretanto, os organismos autotróficos, os autotróficos são que produzem seu próprio alimento. Eu falei quem são eles. Ele ocupa em qual lugar no nível, né? Eles são decompositores, produtores, consumidores primários, secundários ou terciários. Todos os autotróficos que produzem seu próprio alimento, eles são produtores. Tranquilo, turma? Outra pergunta muito importante aqui, turma. Ó, é comum haver teias e cadeias alimentares sem representação dos decompositores. Isso ocorre porque numa cadeia alimentar, né, naquela que nós fizemos, e na teia alimentar, aquela que se divide em várias ramificações, não representamos os decompositores, que são o quê? Os fungos, são as bactérias, não representamos. Por que nós não representamos? Nós não representamos porque os decompositores eles estão em todos os níveis tróficos, por isso que não necessita representá-los, tá certo? Então, sendo assim, ó, nós marcamos a alternativa C. Olha só, turma, mais uma questão importante sobre pirâmides, olha só. Analisa a pirâmide a seguir e marca a alternativa que indica corretamente o nome da pirâmide. Eu disse aí que essa pirâmide representa o que? Números, ó, 2 árvores, 400 insetos, 8 braços. Então, se ela representa números, então essa pirâmide é uma pirâmide de número. Simples, né, turma? Muito. Olha só, turma, capítulo 3 nós falamos sobre a água, né? Capítulo 3 falamos sobre a água no nosso planeta, não foi isso? Então aqui, ó, falamos sobre a quantidade de água existente no nosso planeta, falamos sobre a sua importância, não é isso? Que a água ela é muito importante para nós, tá certo? Só possui menos de 1% de água no planeta disponível para o consumo, tá certo? Falamos que a presença de água não está só na natureza, em rios, mas também possui em frutas e em animais, tá certo? E ele está existente totalmente em nosso corpo. 71% do nosso corpo é produzido por água. E falamos do ciclo da água, ou então ciclo bioquímico, ou também pode se chamar de ciclo hidrológico, também pode se chamar de ciclo hidrológico, que é o que? A água evapora, vai para as nuvens, né? Evapora por quê? Evapora por causa do sol, né? Ela evapora, depois ela condensa e vai para as nuvens, depois chove, cai no solo, depois faz o mesmo processo, evapora, condensa, chove, faz o mesmo processo, por isso se chama ciclo hidrológico. Isso é o ciclo da água, tranquilo? Aí eu trago aqui para vocês uma questão muito importante sobre água. Considerando as riquezas dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por reduzir as áreas de solos, ausência de reservas de água, escassez dos rios, falta de tecnologia, degradação dos mananciais e desperdício. Desperdício de água, né, turma? O desperdício de água, ele vai ser o principal fator da falta de água no nosso planeta, tranquilo? Olha essa questão aqui, ó. A água é um elemento que está em constante transformação, sua dinamicidade acarreta em diferentes comportamentos com o passar do tempo e do espaço, com base, principalmente na energia solar. Ela muda de estado físicos. Essa variação de sólido, líquido, gasoso é por causa de quê, turma? Ora, é por causa do ciclo hidrológico. Tudo isso acontece por causa do ciclo hidrológico. Turma, aqui nós entramos agora no capítulo 4, estamos com 14 minutos de aula e falamos rapidamente sobre o vírus, né? A palavra vírus significa veneno e toxina. Ele é uma doença especificamente para os seres vivos, né? Tanto os animais como seres humanos. Ele possui materiais genéticos como o DNA e o RNA, tá certo? Esse material genético, eles são altamente influenciadores das doenças, tranquilo? Eles são formados por ácidos nucleicos, né? O RNA ele é o ácido nucleico que se chama ribonucleico
E o DNA, ele é um ácido nucleico também que se chama desoxirribonucleico, tranquilo? Ele que são o material genético, ele que contamina, ele que causa a doença dos seres humanos, beleza? Outra informação importante é que eles estão escondidos, esses materiais genéticos, eles estão escondidos onde? Eles estão escondidos em uma capa de proteína, que se chama capsídeo, tá? Vale lembrar que eles são acelulares, os vírus eles são acelulares, eles não conseguem se reproduzir sozinhos, eles precisam de quê? Eles precisam estar no organismo do ser vivo para entrar nas células e poder se reproduzir, tranquilo? Então o vírus, quando entra no nosso organismo, ele vai atrás de quem? Ele vai atrás das nossas células. Para quê? Para que ele possa se reproduzir. Só que as nossas células não se alimentam de vírus, né? Ele se alimenta de quê? De proteínas. É por isso que o vírus fica escondido dentro de uma camada de proteína. Quando a célula se alimenta dessa proteína, o vírus ele entra dentro da célula e assim faz reproduções e faz as suas reproduções e nós ficamos doentes, né? Exausto, cansado, dor no corpo. Tudo isso é a reprodução do vírus acontecendo no nosso organismo. Tranquilo, turma? Eu trouxe algumas questões para vocês. Vocês sabem que a doença de vírus, eles são inúmeras doenças, né? O mais conhecido agora é a Covid-19, que é trazido pelo vírus SARS-CoV-2, né? Que é um novo coronavírus, mas existem milhões de outros vírus, e vírus até que são chamados de arbovírus, que são transmitidos por animais, insetos, como a dengue, a chikungunya, a zika, a febre amarela. Vamos aqui para essa questão. Todos os vírus são constituídos por ácido nucleicos e proteínas, beleza, turma? Ácido nucleico, ele é o DNA, ele é o RNA. Não podemos esquecer das proteínas, que é a capa protetória do material. Olha essa outra pergunta aqui que é muitíssimo importante. Os vírus são formados basicamente por moléculas de ácido nucleico, sim. Que pode ser DNA ou RNA, sim. Envoltas por proteínas, sim. Essa capa proteica que envolve o ácido nucleico é chamada de capsídeo. Esse capsídeo é justamente a capa que envolve quem? Envolve o material genético. Mais uma questão aqui, turma. Sobre o vírus, é correto afirmar o quê? É correto afirmar que o vírus eles são diferentes dos seres vivos, né? Porque eles não são acelulares, certo? Eles são seres acelulares, eles não têm célula, eles não se reproduzem, né? Eles precisam entrar no organismo para que eles possam se reproduzir. Tranquilo, turma? Então aqui é a alternativa B. Então essa foi a nossa revisão, muito simples, passamos pelos 4 capítulos, algumas questões, espero que vocês tenham entendido, façam uma ótima prova e até mais ver, turma. Valeu!